Não se esqueça de dar o like. Sou a babaca por sair de uma festa de jantar depois que uma garota sentou no colo do meu marido? Ainda estou muito abalada com tudo, então desculpe pelo meu desabafo. Meu marido, Jake, e eu estamos casados há 3 anos e desde o início ele era muito próximo da irmã de seu melhor amigo, Cindy, 18. Bem, meu marido costumava falar sobre ela com frequência e contar como a viu crescer ao longo dos anos. Cindy sempre foi muito extrovertida e parece muito apegada ao Jake também. Lembro-me de quando estávamos namorando, ela sempre pedia para nos acompanhar em nossos encontros. Eu nunca disse nada, pois também gostava de passar tempo com ela. Ela era como uma irmãzinha para mim. Quando anunciamos nosso noivado, ela pediu ao meu marido para não se esquecer dela depois de se tornar um homem casado e continuar saindo com ela. Bem, nos casamos e até a fiz minha dama de honra. Logo depois, nos mudamos para outro estado e meio que perdemos contato. Agora, o melhor amigo de Jake veio ficar conosco por um tempo e Cindy veio junto. No momento em que ela nos viu, a primeira coisa que disse foi como meu marido estava mais bonito e que estava feliz por ele não parecer com aqueles homens casados chatos. Então, durante a estadia deles, Cindy simplesmente ignorava minha presença e ficava muito próxima do Jake. Eu disse ao Jake que estava parecendo um pouco inapropriado e pedi para ele pedir para Cindy se controlar, mas ele disse que a Cindy é apenas um pouco infantil e é assim com todo mundo. Bem, no último dia deles, decidimos fazer uma festa de jantar para todos. Durante a festa, eu estava com o Jake quando Cindy veio e me disse: preciso roubar seu marido por um tempo, e antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ela pegou na mão do Jake e o levou para brincar. Eu ignorei, já que era o último dia deles, mas então, durante o jantar, ela estava ficando muito próxima do Jake e o arrastava para longe sempre que eu estava por perto, enquanto ria de mim. Quando todos se sentaram para jantar, eu me sentei ao lado do Jake e Cindy veio por último. Ela então disse: não tem lugar, e foi e sentou no colo do meu marido. Todo mundo ficou surpreso e o Jake disse rindo: Cindy, pare de agir como uma criança, você não é mais uma criança. Cindy começou a rir dizendo que era uma brincadeira e se levantou e sentou em outro lugar enquanto ria de mim. Sim, eu fiquei tão brava com a falta de respeito e com o fato de o Jake estar tão tranquilo com isso, mas eu não queria dizer nada ruim, então me desculpei, peguei meu carro e fui embora. Cerca de 1 hora depois, Jake me ligou perguntando onde eu estava. Eu disse a ele que estava indo para a casa da minha amiga e voltaria depois que a Cindy tivesse ido embora. Eu sei que o que fiz foi terrível, mas estava tão brava naquele momento que se eu tivesse ficado lá mais tempo, provavelmente teria começado a brigar ou a chorar. Eu voltei no dia seguinte e a Cindy e sua família já tinham ido embora. Jake estava muito irritado e disse que eu levei as coisas longe demais. Comecei a chorar e disse a ele como tudo me fez sentir. Ele disse que eu estava sendo horrível por pensar essas coisas sobre a Cindy e que ela era como sua irmã. Eu disse a ele que não estava duvidando de suas intenções, mas que estava magoada com o comportamento desrespeitoso da Cindy e que ele estava permitindo isso ao não dizer nada. Ele começou a dizer que eu parecia ridícula e nem conseguia entender uma piada, referindo-se ao incidente de sentar no colo. Eu disse que, independentemente disso, não quero mais ela na minha casa. Para piorar, a Cindy enviou uma mensagem dizendo que sentia muito por me deixar tão insegura e que faria questão de me fazer sentir melhor, mas eu não deveria ter saído, pois foi muito infantil e meio que estragou o clima. Pareceu tão falso, não respondi nada para ela. Apenas disse ao meu marido que ele precisa manter distância da Cindy. Ele perguntou se eu estava dando um ultimato, eu disse que sim se ele vai tão longe ao ignorar e desrespeitar meus sentimentos pela Cindy. Isso realmente irritou meu marido e ele disse que, como tenho pensamentos tão repugnantes, e estou dando um ultimato mesmo assim, então ele pode muito bem ir embora. Porque não pode viver com uma pessoa tão insegura que tem pensamentos tão repugnantes sobre ele. Ele pegou uma mala e foi para a casa da mãe dele. Tentei pedir desculpas várias vezes, dizendo o quanto sinto muito por tudo, mas ele está ignorando minhas mensagens e ligações. Mais tarde, o irmão da Cindy me mandou uma mensagem e me chamou de vários nomes por pensar assim sobre sua irmã, dizendo que o Jake deveria apenas me deixar e uma pessoa repugnante como eu merece ficar sozinha. Não consegui parar de chorar depois disso. Não sei como consertar isso. Existe alguma maneira de voltar atrás? Eu estava tão errada a ponto de merecer isso? Não sei mais o que fazer. Edição: pessoas que estão perguntando nossas idades. Temos 25 anos, apenas alguns meses de diferença. Você disse que outras pessoas na festa apenas olhavam?
Estou enganado? E ninguém disse nada a nenhum de vocês? Exatamente, a Cindy, o irmão dela e a namorada dele, o primo e o namorado dele estavam presentes. Não foi um jantar grande, e quando aconteceu, todos ficaram em silêncio, mas como meu marido riu, eles também não disseram nada, mas acho que viram que eu não estava bem, então as coisas ficaram desconfortáveis. Não sei o que aconteceu depois que eu saí. Talvez tenham dito algo para Cindy ou não, eu não sei. Eu estava tão sobrecarregada com tudo que não queria falar mais sobre isso. Atualização. Obrigada a todos que responderam e às pessoas que me deram bons conselhos em mensagens pessoais. Não pude ler todos os comentários, mas agora sei que meus sentimentos são válidos e que houve violação de limites por parte da Cindy. Durante o jantar, estavam a Cindy, o irmão dela, Shawn, e a namorada dele, e o primo Derek, também um bom amigo do meu marido com o namorado dele. Então, liguei para o Derek e perguntei sobre a situação e o que aconteceu depois que eu saí. Ele foi simpático e disse que, depois que eu saí, no começo eles acharam que eu voltaria depois de um tempo, no entanto, as coisas ficaram realmente desconfortáveis, mas quando eu não voltei, a namorada do Shawn disse a Cindy que ela estava sendo muito desrespeitosa ao fazer aquilo. Derek e seu namorado também disseram a mesma coisa. Com isso, Cindy começou a chorar dizendo que eles não precisavam cercá-la e atacá-la por uma piada boba, que ela não sabia que aquilo iria sair tanto do controle. Então, ela saiu do quarto chorando. Jake não sabia o que dizer e todos saíram cedo na manhã seguinte. Derek também disse que a Cindy sempre teve problemas com limites e, quando ele apresentou o namorado para todo mundo, a Cindy ficava muito próxima e brincava que estava apenas checando se ele era realmente gay. Eles também estavam muito desconfortáveis com isso, então Derek a confrontou, ao que Cindy revirou os olhos e disse que eles não sabiam levar uma brincadeira adiante e eventualmente parou. Isso tudo soa tão bizarro, não sei o que está acontecendo com a Cindy. A namorada de Shawn também me mandou uma mensagem dizendo que sentia muito pelo que aconteceu. Eu disse a ela que a mensagem de Shawn foi inapropriada, mas ela não tinha ideia sobre a mensagem, então enviei a ela uma captura de tela e pedi para ela dizer a Shawn para não me incomodar novamente. Ela estava muito arrependida e disse que falaria com ele. Agora, minha sogra ligou e perguntou o que estava acontecendo, já que Jake não disse a ela e apenas disse que tivemos uma discussão. Eu estava um pouco hesitante em contar, mas eventualmente contei tudo. Ela ficou furiosa com meu marido. Ela disse que eles virão para conversar. Então, estou apenas esperando eles chegarem e estou realmente nervosa. Não sei se o que fiz foi certo ou errado, mas vamos ver. Quanto às pessoas que dizem que meu marido é um pedófilo ou que estão tendo um caso, sei que isso está longe da verdade. Nunca questionei suas intenções, mas o que me machucou foi a falta de respeito da Cindy em relação a mim. Atualização. Então, minha sogra veio com meu marido e bem, a conversa aconteceu. Houve muitas coisas, mas tentarei resumir. Basicamente, Jake pediu desculpas para mim primeiro e tentou explicar o ponto de vista dele. Ele disse que estava irritado porque eu saí sem dizer nada durante toda a noite quando ele estava literalmente tentando apenas amenizar a situação e tentou rir da situação porque estava tão desconfortável que não sabia mais o que fazer, mas em vez de comunicar, eu apenas o deixei naquela situação estranha. Ele estava encontrando os amigos depois de tanto tempo e só queria que o jantar fosse pacífico, e Cindy estava indo embora de qualquer maneira e provavelmente nunca mais a veríamos. Ele reconheceu que a Cindy realmente ultrapassou os limites, mas ele não sabia como abordar o assunto, já que literalmente a viu crescendo e ela é como uma irmãzinha para ele, e também age assim com todo mundo. Ele pensou que era só por alguns dias e não queria drama durante a estadia deles, então apenas ignorava. Ele reconheceu que estava errado por não ter dito nada. Ele já estava muito preocupado e triste com o fato de eu simplesmente ter saído sem explicações. Mesmo depois que eu voltei, nenhuma vez perguntei como ele se sentia. Ele também estava muito sobrecarregado com tudo e sentiu que eu o estava acusando de não fazer nada, quando literalmente ele a empurrou o mais educado possível quando ela tentou sentar. Ele sentiu que eu estava atacando o caráter dele e até dei o ultimato, o que o deixou muito triste, pois ele sentiu que eu achava isso dele. Não era sobre a Cindy, mas sobre como foi fácil para mim questionar sua sinceridade. Ele disse que depois daquele jantar ele iria manter uma relação extremamente limitada com ela de qualquer maneira. Ele pediu desculpas por não ter falado sobre a falta de respeito que a Cindy estava mostrando para mim e também por ter saído assim.
Depois que Jake disse tudo, minha sogra explicou a Jake sobre a situação do ponto de vista dela. Ela também o repreendeu bastante. Em suma, ela disse a ele que, como marido, era responsabilidade dele fazer com que eu me sentisse como sua prioridade e que ele me decepcionou no momento em que tive que ir até ele pedir para estabelecer limites. Como marido, era seu dever garantir que eu nunca precisasse ir até ele sobre isso em primeiro lugar. Ela também perguntou a ele como ele se sentiria se fosse um cara no meu colo, e ele não tinha resposta para isso. Ela disse a ele como o que eu fiz foi uma erupção de sentimentos reprimidos e como marido era seu dever ir atrás de mim e nunca me deixar sair em primeiro lugar. Houve muitas coisas ditas por ela e Jake pareceu perceber e pediu desculpas sinceramente por suas ações. Ela disse a ele que, se ele voltasse a fazer uma estupidez dessas novamente, não esperasse que ela o acolhesse. Depois, ela me levou para passear. Estávamos só nós duas, e lá ela também me explicou algumas coisas. Ela disse que sentia muito por tudo, mas disse que mesmo na casa dela, Jake estava perturbado. Ele não contou a ela porque provavelmente sabia que também estava errado, mas também estava sobrecarregado com tudo. Ela disse que de modo algum está desculpando o comportamento do filho dela, mas esperava que eu o perdoasse. Ela também disse que em nenhuma circunstância eu precisava sair de casa, pois era minha casa e minha família. Ela disse que eu não deveria ter medo de falar o que penso se algo me deixar desconfortável e para falar com ela se Jake fizer alguma estupidez novamente e ela o colocará na linha. Ela esperava que nós resolvêssemos isso, pois viu nosso amor um pelo outro, e seria triste nos ver separados por causa de uma garota desrespeitosa, palavras dela. Ela disse que não pode interferir em nossos problemas, mas sugeriu que fizéssemos terapia para nos entendermos melhor. Ela até comprou sorvete para mim, eu sei que é um pouco infantil, mas ela disse que coisas doces funcionam como um encanto quando as pessoas estão chateadas e, bem, ela estava certa. Bem, foi estranho à noite. Jake veio para o nosso quarto e não sabíamos o que dizer. Depois de um tempo, conversamos e ambos pedimos desculpas um ao outro. No entanto, eu disse que estava brava com ele por contar tudo para o Shawn e fiquei profundamente magoada com a mensagem que ele me enviou. Ele disse que não sabia do que eu estava falando e eu lhe mostrei as mensagens. Ele disse que não contou para o Shawn sobre nossa briga, e só disse a ele que estava na casa da mãe. Ele ligou para o Shawn e bem, acontece que Shawn contou para Cindy e disse a ela como ela passou dos limites na festa. Então, Cindy fez uma história enorme sobre como eu estava sendo passivo-agressiva com ela o tempo todo, como eu sempre tentava questionar o caráter dela e agir insegura e com ciúmes. Ela até continuou dizendo que eu sempre fui assim com ela, mesmo quando ela era criança, e que eu nunca gostei dela e sempre tentei manipular as pessoas para pensar que eu era um anjo enquanto ela era uma vagabunda. Bem, isso o deixou furioso ao pensar como eu tenho tratado a Cindy, e ele enviou aquelas mensagens. Jake e eu ficamos perplexos com tais acusações, e ele tentou explicar para o Shawn como não era verdade, mas então Jake apenas deixou para lá e decidiu não ter mais contato com a Cindy e ter uma relação extremamente limitada com o Shawn. Jake pediu desculpas novamente e apenas nos abraçamos e dormimos. Bem, a Cindy está fora de nossas vidas para sempre agora, e decidimos fazer terapia para melhorar a comunicação no futuro. Vamos ver como tudo vai no futuro, mas sim, não estamos nos divorciando. Eu sei que muitas pessoas queriam que eu mostrasse este post para o Jake, mas ele ficou muito triste e já levou muita bronca. Então decidi não mostrar para ele por enquanto, talvez no futuro. Desculpe por toda essa divagação. Tenham um bom dia, pessoal. Sou babaca por ser sincero e admitir que acho minha esposa pouco atraente depois da cirurgia? Minha esposa fez uma cirurgia plástica recentemente. Nós discutimos sobre isso e eu fui contra. Não foi minha decisão e, no final, eu não tive voz. Ela está estranha agora. Ela teve gordura sugada do rosto, preenchimento labial, um lift no pescoço, outras coisas que eu não entendo muito bem. Ela me dá vibes do Vale da Estranheza agora. Isso me assusta. Ela está totalmente curada agora e quer que voltemos ao normal. Como eu iniciando o sexo. Eu fiz isso, mas não tanto quanto costumava fazer. E quando faço, tento garantir que haja muito pouca luz. Já se passaram alguns meses e eu meio que tenho pavor de ter que olhar para ela. Obviamente, ela percebeu. Ela tem me incomodado para contar o que está acontecendo. Eu tentei dizer a ela que estou apenas cansado do trabalho. Ou que estou exausto. Realmente qualquer coisa, exceto a verdade. Ela desabou e me perguntou se eu estava tendo um caso.
Eu disse que não. Ela pediu para olhar meu telefone. Eu desbloqueei para ela e entreguei. Eu não estava preocupado com ela encontrar algo porque não há nada para encontrar. Ela passou uma hora olhando e não encontrou nada. Ela me pediu para explicar por que eu mudei. Eu tentei explicar que simplesmente não estava tão interessado agora. Nada do que eu disse foi suficiente para ela. Ela continuou cavando. Finalmente, contei a verdade. Não fui rude ou brutalmente honesto. Apenas disse a ela que o novo rosto dela não era algo que eu achava atraente e que me desligava. Ela perguntou se era por isso que eu apago todas as luzes agora. Eu disse sim. Ela começou a chorar e disse que precisava de um tempo sozinha. Ela foi ficar com a irmã dela. Desde que isso aconteceu, fui chamado de todos os nomes possíveis. A irmã dela disse que sou um pedaço de merda por insultar a aparência da minha esposa. Todos os amigos dela acham que sou idiota. Tentei não dizer nada. Não consigo me forçar a achar ela atraente. Ainda a amo, mas o rosto dela está estranho agora. Ela parece o alienígena azul de O Quinto Elemento. Como foram discutidas essas cirurgias e o que ela disse quando você protestou? Ela disse que queria fazer essas coisas. Eu disse que preferiria que ela não fizesse. Eu mostrei fotos de celebridades antes e depois e mostrei como elas ficaram estranhas. Meg Ryan, a garota de Glee, a garota de Lip Sync Battle. Ela disse que se sentiria melhor consigo mesma se fizesse. Nós discutimos e argumentamos sobre isso por um ano antes de ela fazer. Começou com preenchimento labial e terminou com a remoção de gordura bucal. A atualização. Minha esposa voltou para casa ontem e finalmente tivemos uma longa conversa. Ela me contou que a razão pela qual fez a cirurgia foi porque sua mãe e sua irmã a convenceram. Elas a convenceram de que ela estava começando a parecer velha e que eu encontraria outra pessoa se ela não fizesse nada. Foi por isso que sua mãe deu o dinheiro para as operações. Sua mãe e sua irmã parecem com Bruce Campbell em Fuga de Los Angeles. Elas são as últimas pessoas no mundo que deveriam estar dizendo a alguém para fazer cirurgia plástica. Eu usei alguns dos comentários que li no meu post como pontos de discussão. Eu disse a ela que a amava e que ela era a pessoa com quem eu queria passar minha vida. Eu disse a ela que a cirurgia levaria um tempo para se acomodar e que, à medida que eu me acostumasse mais com seu novo rosto, aprenderia a apreciá-lo. Ela me perguntou se eu queria que ela tentasse reverter. Eu quase gritei com ela. A última coisa que eu quero é que ela estrague ainda mais o rosto dela do que já está. Eu pedi a ela que por favor deixasse assim e me deixasse me acostumar com isso. Conversamos por cerca de 3 horas e decidimos que sua mãe e sua irmã não fariam parte de nenhuma decisão em nossa vida daqui para frente. Ela vai deixar o rosto dela em paz e me dar uma chance de me acostumar com isso. Vamos procurar um conselheiro matrimonial e talvez conselheiros individuais para cada um de nós. Vou fazer um esforço para mostrar a ela todos os dias como ainda a acho desejável e ela vai fazer um esforço para acreditar em mim quando eu disser que a amo como ela é. Vamos conversar com a mãe e a irmã dela e dizer a elas que estamos dando um tempo delas. Vamos bloqueá-las e resolver nossas coisas antes de permitirmos que voltem para nossas vidas. Obrigado a todos que tentaram me ajudar. Gostaria de acrescentar que não achei que houvesse tantos caras por aí com fetiche por senhoras lulas azuis estranhas. Não é para mim, mas cada um com seus gostos. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.